O céu sobre Papua Central parecia calmo nos dias que antecederam a operação. No entanto, por trás da calmaria, uma tempestade se aproximava. Um pequeno condado no centro da região, Intan Jaya, foi palco de um dos maiores conflitos dos últimos anos. Os moradores locais estavam presos entre dois fogos, os separatistas e o Estado. À noite, o barulho das explosões, a fumaça dos incêndios e os gritos se tornaram parte da vida cotidiana. A Operação Haberma foi um ato de determinação e força do Estado, não apenas uma campanha militar. A operação recebeu o nome de um lago tranquilo em Jayawijaya, mas o conflito lhe deu um novo significado. A paz em Papua não podia mais esperar, precisava ser conquistada. A decisão foi baseada em um plano estratégico cuidadosamente elaborado que incluía tanto poder duro quanto poder brando, como inteligência, diplomacia e influência psicológica sobre os habitantes. Essa determinação foi motivada pela ascensão do grupo separatista armado, KKB Kelompok Criminal Bersenjata, grupo criminoso armado, que nos últimos meses demonstrou uma brutalidade sem precedentes. Declarações políticas de independência da Papua Ocidental foram acompanhadas por tiroteios, incêndios de igrejas e ataques a civis. Seu reduto era Intan Jaya. A inteligência indonésia relata que era ali que se localizava um dos quartéis generais da facção Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, a ala militante da Organização para a Liberdade da Papua OPM. Antes disso, havia poucas forças do TNI, Exército Nacional Indonésio, na região que protegiam principalmente instalações administrativas. No entanto, devido ao crescente perigo em 2024, foi desenvolvida a ideia da Operação Haberma, que unifica os três ramos das Forças Armadas, o Exército, os Fuzileiros Navais e as Forças Especiais. Em 14 de maio, unidades da Kopassus da Kostrad, do Corpo de Fuzileiros Navais e das Forças Especiais Aéreas foram enviadas à área de conflito para implementar o plano. Ao contrário das operações anteriores, desta vez, a prioridade foi dada ao reconhecimento coordenado à vigilância aérea e ao uso de drones de combate. Um desses drones realizou um ataque preciso ao quartel-general do KKB, interrompendo a cadeia de comando inimiga. Os resultados foram inesperados. Na primeira hora da operação, 18 militantes foram mortos. Os combates ocorriam simultaneamente em 5 áreas: Titiga, Duguciga, Jaindapá, Sugapalama e Zanamba. Nessas áreas, o KKB havia construído seus armazéns e centros logísticos para armazenar armas. Entre os mortos estavam Daniel Aibon Kogoya, um dos líderes mais procurados do grupo, além de vários atiradores de elite e comandantes de campo. Esse sucesso foi um duro golpe para a resistência. Mas, fora da Indonésia, muitos meios de comunicação começaram a pintar um quadro muito diferente. Isso foi especialmente perceptível na Austrália e no Pacífico. Alguns deles alegaram brutalidade militar e possíveis baixas civis. Esse ataque informativo foi acompanhado por vídeos e postagens nas redes sociais de apoiadores do OPM que alegaram que apenas 3 dos 18 mortos eram militantes e o restante eram agricultores e jovens. O Ministério da Defesa da Indonésia refutou essas alegações, fornecendo dados de drones e imagens de satélite que comprovam que todos os indivíduos neutralizados estavam envolvidos em combate. Também demonstrou que um sistema de identificação de alvos baseado em inteligência de campo e inteligência artificial pode reduzir o risco de erro e prevenir ataques a civis. Mas o conflito em Papua continua sendo uma cicatriz profunda e dolorosa na soberania indiana, apesar dos avanços tecnológicos e operacionais. Não se trata apenas de controle territorial, mas de qual modelo de futuro o centro oferece a esta região remota. Intan Jaya é um choque de duas ideologias, não apenas de balas. Uma busca a independência por meio da violência, a outra busca a soberania por meio da repressão.
Analistas políticos afirmam que a operação de Habermas foi importante, tanto para o controle físico, quanto como um sinal político, especialmente em vista do aumento das tensões em todo o mundo. A estabilidade de Papua está se tornando um fator geopolítico importante devido ao crescente interesse dos Estados Unidos e da China na Oceania e no Pacífico Sul. Como resultado, a Indonésia não pode mais se dar ao luxo de perder, seja no campo de batalha ou no campo da informação. Enquanto isso, os moradores locais ainda vivem com medo. Alguns gostam da ideia de tropas vindo para manter a ordem, enquanto outros temem represálias. O tempo dirá quem está certo. No entanto, uma coisa é clara: a paz em Intan Jaya não virá por acaso. Ela não deve ser apenas conquistada, mas merecida. A ofensiva das forças especiais indonésias em Intan Jaya foi sem precedentes na história da região. Operações conjuntas, reconhecimento ultra-rápido e coordenação entre corpos do exército possibilitaram a rápida destruição dos principais redutos dos separatistas. A Operação Haber se diferenciou de todas as anteriores por ser a primeira a utilizar as mais recentes tecnologias de vigilância e análise de dados, como sistemas de inteligência artificial. O reconhecimento aéreo, apoiado por drones de combate, desempenhou a importante função de vigilância e seleção de alvos, utilizando coordenadas obtidas de sistemas ISR, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento de Alvos. Esses ataques foram vitais para eliminar o reduto do KKB e abrir caminho para as tropas terrestres. De acordo com testemunhas locais, os ataques com drones foram precisos. Restaram apenas ruínas do antigo quartel-general. Isso resultou na morte de 18 membros ativos do grupo, entre os quais, segundo o TNI, estavam soldados experientes, atiradores de elite e até mesmo o comandante do KKB, Daniel Aibon Kogoya. Considerado um rosto da resistência e ativamente envolvido em ataques a infraestruturas civis como escolas, unidades de saúde e igrejas, sua morte foi um golpe simbólico à honra dos militantes. No entanto, os combates não se limitaram a um único local. O Ministério da Defesa informou que varreduras paralelas estavam sendo realizadas em 5 pontos críticos desde a vila de Titiga até as áreas montanhosas de Jaindap e Sugapalan. Os militantes estavam escondendo munição, construindo bunkers e fabricando minas caseiras nessas áreas. As varreduras também revelaram partes de armas de outros países, tanto da China quanto de modelos mais antigos das Filipinas, levantando preocupações entre analistas de que elas poderiam apontar para linhas de fornecimento de armas no exterior. Com o acesso limitado da mídia à zona de conflito, é importante contar com dados confiáveis. Fontes independentes como relatórios da Universidade Gadjah Mada, em Yogyakarta, e do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIs, relatam que a atividade do KKB aumentou 40% nos últimos 6 meses. Também houve um aumento nos ataques a civis, incluindo médicos, professores, construtores de estradas e outros trabalhadores de infraestrutura. Como resultado, as autoridades indonésias perceberam que mais atrasos significariam a perda do controle de áreas importantes. A principal diferença entre esta operação e as anteriores foi a inclusão de um elemento de cooperação interinstitucional. Oficiais de inteligência, representantes civis do Ministério de Assuntos Papuanos e equipes médicas e humanitárias chegaram à região. Essa estratégia permitiu o sucesso operacional, além de garantir que as operações militares fossem acompanhadas por programas de assistência à população. No entanto, os combates em Intan Jaya foram intensos mesmo considerando a eficácia da operação. Oficiais do TNI afirmaram que os combatentes do KKB revidaram com táticas de emboscada, minando passagens e usando civis como escudos humanos. Em um desses incidentes, separatistas mantiveram várias famílias no porão de uma escola da aldeia, impedindo-as de evacuar até a chegada das tropas. Ativistas de direitos humanos, como a ONU e o Comitê Nacional Indonésio para os Direitos Humanos, Komnas HAM,
manifestaram-se contra o uso de civis e exigiram o monitoramento integral das normas humanitárias. Em resposta, o Ministério da Defesa publicou vídeos de operações nas quais os militares acompanharam a evacuação de civis para zonas seguras e não entraram em combate até que houvesse certeza de que não havia civis na área da operação. Apesar das perdas, o PNPB-OPM declarou sua prontidão para continuar a resistência e afirmou que algumas de suas unidades revidaram contra as forças do TNI por meio de contas de proxy no Twitter e no Telegram. Mas não havia evidências independentes para sustentar essas alegações e a própria retórica parecia mais uma guerra de informação com o objetivo de desmoralizar a Indonésia. Uma pesquisa realizada em maio de 2025 pela Universidade Católica em Jayapura revelou que mais de 68% dos moradores locais apoiavam o aumento da segurança na região, mas também expressavam preocupações com a presença contínua dos militares e o potencial de abusos. Essas constatações destacam que o apoio ao TNI não é incondicional e que qualquer ação na região deve ser conduzida com espírito de debate, abertura e respeito aos direitos dos cidadãos. Em meio a sucessos no campo de batalha, o governo da Indonésia, sob o comando do presidente Donald Trump, está intensificando os laços diplomáticos com seus vizinhos, prometendo apoio a uma linha dura quanto à integridade territorial dos aliados no Sudeste Asiático. O Ministério das Relações Exteriores realizou consultas urgentes com autoridades australianas para comunicar a posição oficial sobre Papua e evitar a disseminação de desinformação. Assim, a Operação Relâmpago em Intan Jaya se tornou não apenas uma vitória militar, mas também uma vitória diplomática e informativa para todo o país. Se será possível manter o sucesso alcançado e garantir a estabilidade a longo prazo, é uma das muitas questões que permanecem em aberto. À luz dos notáveis feitos táticos da Operação Haberma, uma questão lógica é quão bem ela cumpre a legislação nacional e internacional e os padrões políticos. Qual é a legalidade do envolvimento do exército regular em zonas de conflito interno, especialmente onde operam grupos armados não reconhecidos pelo direito internacional? Do ponto de vista jurídico, o governo indonésio não violou nenhuma disposição da legislação vigente. A Operação Haberma é realizada em conformidade com a Lei das Forças Armadas da Indonésia, de 2004, que estabelece claramente que o TNI tem o direito não apenas de se defender contra ameaças externas, mas também de manter a soberania e a segurança nacional em caso de ameaça de movimentos separatistas internos. O Estado-Maior do TNI faz referência a essa disposição em suas declarações. Além disso, o general Agus Subijarto, comandante das Forças Conjuntas em Papua, afirmou em um comunicado à imprensa que a operação estava planejada desde 2024 e havia recebido aprovação do Ministério da Defesa e do Conselho de Coordenação de Segurança Nacional. O general afirmou: Intan Jaya não é apenas um ponto no mapa, é a fronteira da integridade do Estado, e precisamos agir antes que o conflito se transforme em um desastre. No plano político, a Operação Haberma foi uma continuação das promessas de campanha de Prabowo Subianto de combater o separatismo, equilibrando a segurança e os direitos humanos. Sua colaboração com o presidente Donald Trump, que prometeu publicamente apoio à unidade da Indonésia e à luta contra o radicalismo no Pacífico, conferiu-lhe legitimidade internacional. No entanto, muitas pessoas ao redor do mundo discordam dessa abordagem. Organizações internacionais de direitos humanos, em particular a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, reagiram duramente às ações da TNI. Em seus relatórios, elas apresentam 3 queixas principais: o suposto uso excessivo da força, a falta de acesso de jornalistas independentes à zona de conflito e o potencial de mortes de civis. Alguns meios de comunicação ocidentais também ecoaram essas acusações. A ABC News da Austrália
O The Guardian do Reino Unido e a Deutsche Welle da Alemanha descreveram a operação como um expurgo brutal, com alguns jornais até comparando-a a uma força de ocupação. A questão do envolvimento de forças especiais, que os críticos dizem apontar para a militarização do conflito interno, é particularmente aguda. Em resposta, as autoridades indonésias realizaram uma coletiva de imprensa imediata com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério de Assuntos da Papua. Foi enfatizado que o TNI estava agindo estritamente dentro do processo legal e não interferia na governança civil. Em uma carta oficial, a missão indonésia na ONU informou ao Conselho de Direitos Humanos que a operação visa exclusivamente extremistas armados que têm atacado escolas, igrejas e civis. No entanto, analistas alertam que, embora as ações do Estado na zona de conflito sejam totalmente legais, elas exigem extrema cautela. Na era digital, a percepção e a legitimidade importam. Danificar a imagem pode levar a perdas diplomáticas, especialmente no Sudeste Asiático, onde a Indonésia busca se tornar uma liderança regional. O envolvimento de parceiros internacionais também é interessante. A Indonésia utilizou algoritmos de análise de tráfego do WhatsApp e do Telegram, desenvolvidos no âmbito do Pacto Antiterrorismo da ASEAN, como parte de sua cooperação em inteligência, de acordo com relatos não confirmados de fontes da defesa de Singapura. Isso aponta para uma coordenação internacional tácita. Do ponto de vista jurídico, o direito internacional permite o uso da força armada dentro de um país se a soberania do país estiver ameaçada, especialmente contra grupos armados reconhecidos. Mas é importante manter a proporcionalidade e verificar cuidadosamente se há civis na zona de ataque. É por isso que o TNI é frequentemente criticado. Advogados da Universidade da Indonésia também apoiaram a operação, observando que quaisquer ações do TNI se enquadrariam nos padrões antiterrorismo internacionalmente reconhecidos se a PNPB-OPM fosse reconhecida como uma organização terrorista, o que já ocorreu no país. A ONU ainda não chegou a um reconhecimento definitivo dessa estrutura como organização terrorista. Como resultado, a Operação de Habermas está formalmente em conformidade com o direito internacional e nacional. Mas a Indonésia enfrenta um desafio político complexo: mostrar ao mundo que a luta contra os separatistas em Papua não se trata de oprimir o povo, mas de defender o Estado. E é bem possível que esse desafio seja mais difícil do que a própria operação militar. Com muitos atores internacionais enxergando cada vez mais a Oceania como um campo de competição estratégica, qualquer erro pode ter consequências terríveis. Portanto, a Indonésia deve agir não apenas de forma decisiva, mas também abertamente. A Operação Habermas abriu outra frente importante no conflito para além da ação militar e das disputas judiciais. Hoje em dia, a guerra não é travada apenas com armas, também é travada com palavras, vídeos e hashtags. Nessa área, a luta por Papua atingiu seus limites. Imediatamente após o início da operação, os canais de representação da RNPB-OPM nas redes sociais começaram a espalhar uma série de acusações contra a Indonésia, incluindo execuções em massa de civis, uso de bombas de fósforo e tentativas de limpeza étnica. Os vídeos no estilo de falso documentário rapidamente se espalharam no YouTube e no TikTok, especialmente na Oceania, onde há uma ativa diáspora da Papua Ocidental. Em resposta, o governo e o TNI criaram suas próprias sedes de mídia. Um portal online que apresenta depoimentos de moradores locais gratos pela proteção contra o terrorismo, apresenta mapas constantemente atualizados dos combates e fotografias de operações direcionadas. Em um vídeo que acumulou mais de 1 milhão de visualizações no X, a antiga plataforma do Twitter, um ancião de uma aldeia de Sugapa descreve como seus netos foram usados como escudos por combatentes do OPM para escapar de ataques aéreos.
O Ministério das Comunicações também enviou um pedido especial ao TikTok e ao Meta, solicitando a remoção de vídeos falsos e contas vinculadas ao PNPB-OPM. A Reuters relata que mais de 300 contas vinculadas à disseminação de desinformação foram bloqueadas na semana desde o início da campanha. Mas especialistas dizem que isso é apenas uma pequena parte do problema. A guerra de informação em Papua atingiu a propaganda internacional. Apesar de a Human Rights Watch reconhecer parcialmente as provocações dos militantes, a organização continua insistindo em uma investigação internacional. Por sua vez, a Anistia Internacional publicou um relatório apontando casos de possível uso desproporcional de força pelo TNI. O relatório carece de evidências concretas e as fontes são frequentemente anônimas ou se baseiam em mídia independente associada ao movimento independentista. Ao mesmo tempo, acumulam-se evidências contra essas teorias nas áreas onde as tropas entraram. Após a destruição da vila, 3 escolas em Sugapalama foram reconstruídas, a eletrificação foi instalada e um centro de saúde foi inaugurado. Autoridades locais relataram que a atividade terrorista na área caiu 80%. Além disso, novos documentos de identidade foram emitidos para pessoas que antes estavam com medo e não estavam registradas no registro do governo. No entanto, a pressão pública continua a aumentar. Particularmente ativos foram os chamados agentes duplos, jornalistas, que pareciam ser repórteres independentes, mas que na verdade trabalhavam para plataformas pró-Papua. Ralph A., um deles, foi expulso de Jayapura após a descoberta de que ele havia encenado imagens de vítimas do TNI que mais tarde se revelaram figurantes vivos e bem de saúde. Além disso, materiais fornecidos por ONGs intimamente ligadas ao OPM estão sendo cada vez mais divulgados em plataformas internacionais. Por exemplo, a organização britânica Papua Humanitarian Watch publicou um relatório afirmando que 15 dos 18 mortos eram agricultores locais. No entanto, suas identidades não foram confirmadas nem foram vinculados ao OPM. Diante dessa situação, o ministro das Relações Exteriores da Indonésia se reuniu com os embaixadores da Nova Zelândia, Austrália e Reino Unido. Durante essas reuniões, apresentou provas em contrário, incluindo fotografias de armas apreendidas, confissões de militantes capturados e vídeos do local das operações, mostrando o TNI resgatando mulheres e crianças de prédios que haviam sido capturados. A religião também desempenha um papel importante. O PKO tem usado cada vez mais igrejas como esconderijos nos últimos meses, sabendo que elas ajudarão o TNI a evitar ataques a tais alvos. Em um desses casos, separatistas armados estavam escondidos em uma igreja na área de Dugussiga, com uma antena parabólica instalada no telhado. Instruções para a fabricação de dispositivos explosivos improvisados foram encontradas após a captura do prédio. Líderes religiosos se mostraram contraditórios. Apesar de condenar a violência, o bispo de Jayapura apelou a ambos os lados para que acalmassem a situação. No entanto, Habib Ali Ashkari, porta-voz do Conselho Islâmico de Papua, apoiou a operação, enfatizando que os civis foram os que mais sofreram com o exército, não com os militantes que estão transformando vilas em bases militares. Os moradores da região estão cada vez mais cansados do longo conflito. Mãe de 3 filhos, Tindi Meli, disse ao jornal Compass: "Não me importa quem vença, só espero que as crianças possam ir à escola e não se esconder na floresta todas as noites." Este grito do coração talvez capture melhor a essência da guerra de informação que está ocorrendo em Papua. Na realidade, a vida de pessoas comuns se perde no barulho da propaganda e das acusações. A Operação Haberma demonstrou que, embora a vitória em campo seja crucial, ela não é importante o suficiente.
No mundo de hoje, um Estado precisa vencer nas mentes, bem como nas telas. A Indonésia está apenas começando sua jornada nessa direção, enquanto as implicações diplomáticas da operação são debatidas em Jacarta, e o quartel-general do TNI avalia a eficácia dos ataques contra posições do KKB. Uma batalha muito mais complexa pelos corações e mentes da população está em andamento em Papua. Os moradores comuns estão se tornando os principais reféns neste conflito sem limites. Milhares de pessoas sonham com uma vida normal sem política. Vivem entre o exército e os separatistas, entre o medo e a esperança. Muitas não têm fonte confiável de água potável ou assistência médica básica. A maioria das crianças em Intan Jaya estuda em turmas com um caderno entre três. Assim, quando os soldados entram em sua aldeia, as pessoas se mostram diferentes. Alguns os veem como protetores, enquanto outros os veem como uma ameaça do passado. Nos últimos tempos, a confiança entre o governo central e os indígenas papuas deteriorou-se significativamente. Isso pode ser devido a uma série de razões, incluindo incidentes de violência no passado e distribuição desigual de recursos. Esse aspecto é frequentemente usado como base para as crenças separatistas que alegam que Jacarta está apenas explorando a riqueza de Papua, ignorando as necessidades da região. Este é o problema central. Por mais bem-sucedida que seja uma operação militar como a de Habermas, a confiança não pode ser restaurada a menos que seja acompanhada de medidas para melhorar a qualidade de vida. Nas últimas semanas, o governo começou a enviar equipes humanitárias para as aldeias que foram libertadas. Elas incluem médicos, professores e engenheiros. Em alguns lugares, o serviço de telefonia móvel estava disponível, o que estava fora de serviço há muito tempo. No entanto, essas ações não são suficientes. O LIP Papua Watch relata que cerca de 36% dos moradores de Intan Jaya continuam com medo de retornar às suas casas. Muitas pessoas estão escondidas na selva, sem saber se militantes ou soldados virão buscá-las. Organizações humanitárias e a administração local estão preocupadas com esse estado de espírito. Nesse contexto, líderes religiosos e tradicionais desempenham um papel especial. Anciãos das aldeias, chefes tribais e pastores servem como elo entre o governo e os cidadãos. O chefe tribal de Nambera foi o primeiro a contatar o TNI em Jaindap, onde ocorreram combates recentes, oferecendo um acordo sobre uma zona verde, onde os militares não entrariam sem aviso prévio e os moradores teriam segurança. O Ministério da Papua já declarou que acolhe tais formatos de discussão. Além disso, está em discussão o estabelecimento de canais de comunicação permanentes entre o comando do TNI e membros de estruturas civis como conselhos locais. Este é um passo muito importante em direção ao que os especialistas chamam de segurança por consentimento, em vez de coerção. Enquanto isso, a Indonésia continua a enfrentar pressão internacional. A Austrália apresentou uma resolução solicitando a criação de uma missão independente de monitoramento da situação em Papua no Conselho de Direitos Humanos da ONU. A Indonésia afirma que isso constitui interferência nos assuntos internos do país e um desrespeito à sua soberania. O TNI continua a limpar áreas onde militantes podem estar escondidos enquanto a disputa diplomática prossegue. No entanto, o comando afirma que está passando de uma ofensiva aberta para a estabilização. Segundo o general Wahyu Astravik, o objetivo é garantir que os civis se sintam seguros e que os militares não possam retornar. Mas, será que a força militar pode garantir isso? Cientistas políticos e especialistas em Papua alertam que, a menos que sejam feitos investimentos significativos em infraestrutura, educação e saúde, o conflito certamente retornará, mesmo que sob uma nova forma. O problema do emprego precisa ser resolvido. Ideólogos separatistas exploram facilmente jovens sem emprego, educação e perspectivas.
Portanto, o governo já lançou uma série de programas, como subsídios para o desenvolvimento agrícola, treinamento para adolescentes e subsídios para pequenas empresas. Mas esses programas exigem parceiros locais confiáveis, e a região possui uma rede fraca de instituições governamentais. Atenção especial está sendo dada às crianças e mulheres. O Ministério da Proteção à Mulher e à Criança enviou equipes especiais para oferecer apoio psicológico a sobreviventes de violência como parte de uma operação para restaurar a confiança social. Centros móveis de assistência, instalados em áreas onde ocorreram conflitos, estão equipados com médicos e psicólogos. No entanto, a questão principal permanece: será que o governo conseguirá construir confiança e não apenas retomar o controle? É isso que determinará o desenvolvimento de Papua a longo prazo. A vitória no campo de batalha é apenas o primeiro passo. Quando os cidadãos não têm medo do exército ou dos militantes e podem viver em paz sob a proteção da lei, essa é a principal vitória. É por isso que a Indonésia deve continuar seus esforços por uma solução pacífica, não apenas lutar. Porque justiça e igualdade são a base do futuro de Papua. E amanhã pode ser tarde demais se o governo não perceber isso agora. A Indonésia enfrenta uma questão ainda mais difícil: o que fazer após o cessar-fogo? Com 18 militantes importantes mortos e 5 distritos limpos, o problema está resolvido. Ou será apenas uma pausa antes da próxima tempestade? Segundo especialistas, a estratégia da Indonésia em relação a Papua mudou drasticamente desde a Operação Haberma. No entanto, apesar de sua importância e sucesso, ela não conseguiu abordar as causas profundas do conflito: exclusão social, pobreza, desunião política e desconfiança histórica. Durante anos, os sentimentos separatistas que alimentam o KKB e o PNPB-OPM foram moldados por essas camadas profundas. O Ministério do Desenvolvimento Nacional da Indonésia nomeou a integração pela equidade como um dos principais componentes de sua nova estratégia. Ela incluirá a implementação de projetos de longo prazo voltados para a melhoria da qualidade de vida em Papua, como a construção de estradas, escolas, unidades de saúde e a melhoria do acesso à água potável e à eletricidade. O governo já destinou 3 trilhões de rúpias adicionais para essas necessidades em 2025, estabelecendo um novo recorde para a região. Ao mesmo tempo, esforços de integração cultural estão em andamento. As autoridades esperam reduzir a distância cultural entre Papua e o restante da Indonésia por meio de programas educacionais, festivais e intercâmbios estudantis. Delegações de Java, Kalimantan, Sulawesi e Papua participarão do primeiro Festival da Unidade em Sorong, em junho. O objetivo é demonstrar que Papua não é apenas uma região periférica, mas uma parte integral do país. Sem segurança, porém, a integração é impossível. É aqui que começa a próxima fase da operação, que é civil e não militar. Em alguns lugares estão sendo criados grupos de reconciliação, compostos por membros do TNI, líderes religiosos, líderes tribais e defensores dos direitos humanos. Esses grupos se reunirão regularmente com os moradores para ouvir suas queixas, monitorar abusos e ajudar a resolver conflitos locais. O problema do retorno de refugiados recebe atenção especial. Segundo estimativas do Comitê de Pessoas Deslocadas, cerca de 8.000 pessoas abandonaram temporariamente suas casas devido aos combates em maio. Abrigos temporários estão sendo construídos para elas e, em alguns lugares, aldeias inteiras reassentadas onde podem se estabelecer até que suas casas sejam reconstruídas. Alimentos e assistência médica, bem como segurança, estão incluídos no programa. No entanto, esses esforços enfrentam obstáculos. Grandes gastos com reintegração, segundo algumas figuras da oposição em Jacarta, não resolverão o problema da radicalização e poderiam ser usados para relações públicas políticas. Pelo contrário, alguns
pedem medidas ainda mais severas, como processos criminais contra aqueles que defendem publicamente a independência da Papua. Além disso, a comunidade mundial está sob pressão. Em entrevista recente ao The Straits Times, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que é importante não apenas restaurar a ordem, mas também garantir que os direitos de todos os indonésios, independentemente de sua origem, sejam respeitados. Ao mesmo tempo, ele enfatizou que a ONU não apoia o separatismo, mas defende a máxima abertura nas operações. A transformação do próprio movimento separatista é outro fator importante que os observadores estão observando. Os militantes começaram a mudar de tática desde a perda de Intan Jaya. Informações de inteligência indicam que eles estão migrando para a guerra de guerrilha, incluindo a mineração de estradas, o ataque a comboios e a sabotagem de infraestrutura. Isso demonstra que existe um perigo e que ele requer atenção constante. O PPPB-OPM, segundo alguns analistas, pode tentar obter apoio de ONGs internacionais e lobistas políticos, especialmente em países da Oceania. A questão de Papua pode ser usada como meio de pressionar a Indonésia em um contexto de crescentes tensões na região, como o conflito entre a China e os Estados Unidos e a instabilidade no Pacífico. Por isso é importante não apenas agir, mas também explicar. A vitória no mundo digital de hoje não se alcança apenas na selva, mas também no espaço midiático. Todas as ações devem conter uma mensagem clara. A Indonésia não está lutando contra o povo de Papua, mas contra os radicais que ameaçam a segurança e a vida de seus vizinhos. Diante de todos esses desafios e mudanças, surge uma pergunta importante. O Estado possui os recursos morais e financeiros necessários para construir um novo futuro. Para Papua, velhas feridas podem ser curadas, novas bases de confiança podem ser criadas e, principalmente, aqueles que não se manifestaram até agora podem ser ouvidos. A resposta a esta pergunta levará tempo. Levará muitos anos, se não décadas. Mas tudo começa pequeno, e a Operação Aberma foi apenas esse pequeno passo. Mesmo que não seja perfeita, é necessária.